Saudações! Nessa videoaula sobre globalização e mercados regionais, nós vamos falar sobre os seguintes conceitos. Nós vamos trabalhar o conceito de globalização, nós vamos falar de forma resumida sobre as empresas multinacionais e o seu papel no mundo atual, e nós vamos tratar sobre a questão dos mercados regionais dentro da dimensão de globalização. Eu desejo a todos bons estudos. Bem, sobre globalização. O termo globalização ele surgiu na década de 80 para se referir a um novo e mais avançado estágio na interdependência de todos os povos e economias da superfície terrestre. Então, ou seja, globalização significa a união das economias, a união na questão cultural, na questão social. Só que, levando em consideração, conforme eu havia colocado aqui, grifado, ele tem como base a interdependência. Então, ou seja, no mundo globalizado, geralmente, um país vai depender do outro. Um país vai estar ligado a outro, tanto no aspecto social como no aspecto econômico e cultural. Então, dentro desse processo de globalização, ela acaba tendo como símbolos o sistema financeiro internacional, ou seja, as relações internacionais na questão financeira. Nós podemos até citar como exemplo o Fundo Monetário Internacional, o FMI, um banco mundial no qual os países, eles podem pedir empréstimos. Só que, porém, lembrando em consideração que quando um país ele pede dinheiro emprestado para o FMI, consequentemente ele vai aumentar a sua dívida externa. Dentre outros símbolos, podemos citar a internet, a rede mundial de computadores. A internet, basicamente, podemos dizer que ela é o símbolo da globalização, porque graças à internet nós temos o acesso rápido à informação, nós temos o acesso rápido aos acontecimentos que estão ocorrendo no mundo ao redor. E dentro desse processo, senhores, nós temos também a ação das empresas multinacionais. As empresas multinacionais que nós vamos entender mais sobre elas ainda neste slide. Vamos falar agora sobre outro termo que ele é muito ligado com a questão da globalização. No caso, esse termo, na qual se refere a um dos aspectos da globalização, é o termo conhecido como aldeia global. A aldeia global, no caso, trata-se de uma nova visão do mundo e as comunidades conectadas entre si através de avançadas tecnologias de comunicação e transporte. Então, graças ao avanço tecnológico, acabou acontecendo uma revolução na área da comunicação e na área dos transportes. Então, com isso, acabou acontecendo o quê? Acabou acontecendo que os meios de comunicação e os meios de transportes, eles acabam unindo as pessoas cada vez mais, formando um ambiente único. Esse ambiente único, com características parecidas, é o que, os analistas, os geógrafos da geografia humana trata como questão de aldeia global. Então, a aldeia global é uma visão do mundo onde todos os elementos estão conectados através das tecnologias de comunicação e informação e, sobretudo, através dos meios de transporte. Lembrando que esse termo de aldeia global, ele é um termo antigo. Como assim antigo, professor Charles? Ele é um termo antigo por quê? Porque esse termo ele havia sido criado na década de 60 por um professor de comunicações da Universidade de Toronto, o professor Herbert Marshall McLuhan. Então, o professor Herbert Marshall ele havia determinado esse conceito de aldeia global
porque no início da década de 60, os transportes e a comunicação, ela já havia passado por uma revolução. Tudo estava propício ao que nós chamamos hoje de globalização e de mundialização. Com a globalização e a mundialização, houve um encurtamento das distâncias. Houve um encurtamento das barreiras. Esse fenômeno, ele é proveniente das avançadas tecnologias de comunicação e, sobretudo, dos transportes. Então, entendam a aldeia global como uma visão do mundo na qual as pessoas estão conectadas através das tecnologias de informação e comunicação e dos meios de transporte. Sobre as empresas multinacionais. Eu procurei uma definição bem simples para facilitar o entendimento de todos. Então, as empresas multinacionais são empresas que possuem a sua matriz em um país, ou seja, vai ser uma empresa que tem a sua sede em um país e o seu mercado em outro. Pode ser tanto o seu mercado como a sua linha de produção. Então, geralmente, empresas multinacionais ou transnacionais, elas são empresas que operam em diversos países do mundo. Então, acaba acontecendo que no histórico das multinacionais, até a década de 60, a maioria das empresas multinacionais elas eram norte-americanas. Após a década de 60, houve uma transformação no campo das multinacionais e dentro dessa transformação houve uma diversificação do setor. Então, após 1960, começaram a surgir multinacionais europeias e japonesas. Hoje no mundo calcula-se que exista mais de 55 mil empresas multinacionais, ou seja, empresas que possuem a sua matriz em um mercado, em um país, e o seu mercado em outro. Tanto que existem multinacionais de países desenvolvidos e multinacionais de países subdesenvolvidos. Antigamente tinha-se a ideia de que a multinacional era uma empresa característica dos países desenvolvidos, só que hoje já não é mais bem assim. Hoje o sistema de multinacionais ele trabalha tanto dentro de países desenvolvidos, países ricos, como de países subdesenvolvidos, ou seja, países pobres. Nós falamos sobre globalização, nós temos que mencionar, nós não podemos deixar de mencionar a criação dos blocos comerciais ou simplesmente blocos econômicos. Esses blocos eles representam, digamos, uma certa relação de interdependência entre todos os povos e países do mundo. Então, nesse contexto de globalização, nesse contexto de terceira revolução industrial que o mundo hoje passa, nós não podemos trabalhar a questão da globalização sem falar sobre os blocos econômicos. Não deu esse cachorro desgraçado, viu? Quando nós trabalhamos o conceito de globalização, nós não podemos deixar de mencionar a questão dos blocos econômicos, ou mercados comuns ou blocos comerciais, conforme podemos dizer também. Esses blocos comerciais eles acabam representando uma forte relação da interdependência entre povos e países do mundo. Então essa interdependência ela vai representar o quê? Ela vai representar uma ampliação dos mercados. Hoje, para que um país ele possa se desenvolver, ele tem que trabalhar no contexto de mercado interno e, sobretudo, privilegiar o mercado externo. Então, o mercado externo hoje ele acaba se tornando mais importante do que o mercado interno
no contexto macroeconômico. Então é por isso que a criação dos blocos comerciais acabou representando uma dinamização da economia, ao nível de que hoje nós não falamos em economias regionais, mas, sobretudo, uma economia mundial. Quando nós trabalhamos hoje economia, nós não podemos trabalhar a nível nacional, nós sempre temos que trabalhar a nível mundial. Bem, senhores, agora nós falaremos um pouco sobre os estágios de integração dos blocos econômicos. Então, aqui, nesse slide, eu tenho os principais tipos de estágios de integração dos blocos econômicos e as características de cada um. Eu vou procurar explicar para os senhores de forma resumida e acessível. Vamos lá. Então, primeiramente, nós temos a primeira fase, que seria a zona de livre comércio. Na zona de livre comércio vai existir apenas ali a questão do livre comércio entre duas nações, por exemplo. Partindo para a segunda fase, na segunda fase nós denominamos como união aduaneira. Já na união aduaneira vai ter o livre comércio, só que porém vai ser criada uma política comercial uniforme. Então, ou seja, vai ser criada políticas na questão comercial, na qual o grupo de países envolvidos, ou os dois países envolvidos, ou um ou outro, eles não venham a ser prejudicados. Aí logo depois entra a terceira fase, que acaba se enquadrando ali como o mercado comum. No mercado comum tem o livre comércio, tem a política comercial uniforme, ou seja, leis para ali reger o comércio entre o grupo de países ou entre os dois países em questão. Só que, porém, no mercado comum vai haver um livre movimento de fatores de produção. Então, ou seja, vai ocorrer uma circulação de mercadorias e, geralmente, os países membros do mercado comum, eles vão pagar uma tarifa externa comum. Então, não vai ter tantos impostos para pagar na questão das exportações entre os países membros. Eles vão pagar ali apenas uma tarifa externa comum e, além disso, vai haver uma circulação dos fatores de produção. Já a quarta fase, ela vai envolver a união econômica. Nessa união econômica tem o livre comércio, vai existir a política comercial uniforme, vai ocorrer a livre movimentação dos fatores de produção, só que, porém, vai ocorrer uma harmonização de algumas políticas. Então, algumas questões, alguns aspectos políticos dos países envolvidos nessa união econômica serão igualitários. Então, ou seja, alguns países eles vão adotar algumas políticas econômicas, algumas políticas sociais uniformes. Então, na união econômica vai haver uma uniformização, podemos dizer assim, das políticas. Políticas trabalhistas, políticas econômicas, políticas sociais, educacionais. E a quinta fase, ou estágio supremo, seria a integração econômica total. Então, nessa integração econômica total, nós podemos até citar como exemplo a União Europeia, vai haver o livre comércio, a política comercial uniforme, o livre movimento dos fatores de produção, a harmonização de todas as políticas. Então, ou seja, vai haver uma união entre os países. Então, ao mesmo tempo que um indivíduo é cidadão do seu país de origem, ele vai deixar de ser cidadão do seu país de origem para ser o cidadão de uma associação de países. No caso da União Europeia, ao mesmo tempo que o cidadão ele é cidadão português, ele é ao mesmo tempo cidadão europeu.
E uma característica da integração econômica total é que há uma livre circulação de bens, serviços e de pessoas. Então, ou seja, há não uma eliminação de fronteiras, há menos restrições no acesso às fronteiras. Tanto que, se nós observarmos aqui, nesse slide, eu até citei uns exemplos aqui sobre a zona de preferência tarifária reduzida, mas não abolida. Então, nessa zona de preferência tarifária, acaba acontecendo, né, que existem impostos, só que, porém, esse imposto é reduzido. Ele não foi totalmente abolido. Um exemplo disso é a ALAD. A ALAD, né, Associação Latino-Americana de Integração. Um aspecto interessante é que o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, ele surgiu a partir de um tratado da ALAD, que foi o Tratado de Assunção. Esse Tratado de Assunção foi o que deu origem ao Mercosul. Aí logo depois entra a Zona de Livre Comércio, né? Seguindo nesse exemplo aqui, no qual vai haver uma eliminação das tarifas, mas sem a adoção da TEC, da Tarifa Externa Comum, que nós podemos citar o NAFTA, que é aquele bloco formado pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelo México. Já na União Aduaneira, existe a Tarifa Externa Comum e algumas restrições quantitativas no comércio, o que vai envolver, digamos, né, o Mercosul. Então, ou seja, na União Aduaneira, conforme eu já havia ali, né, exemplificado para os senhores, né, já havia explicado, vai acontecer o quê? Tem o livre comércio, uma política comercial uniforme. Então, ou seja, existe política comercial uniforme, só que, porém, existe também tarifa externa comum. O mercado comum, podemos citar aqui, né, como a livre circulação de bens e serviços. Quando há uma união econômica, vai acontecer ali, né, um acordo de todas as políticas econômicas nacionais e instituições supranacionais, ou seja, que vai valer para todos os países membros do bloco. Então, ou seja, nós podemos citar nesse caso a União Europeia, que além de ter as instituições nacionais dos países, existem instituições supranacionais, como, por exemplo, o Parlamento Europeu. Para concluir a nossa aula, vamos encerrar falando sobre os blocos econômicos. Existem blocos econômicos que possuem importância a nível mundial e existem blocos econômicos com uma importância a nível regional. Então, nesse mapa aqui, que está disponível no site do IBGE, aqui nós temos os principais blocos econômicos, né, a níveis regionais e mundiais. Então, aqui nós temos o Mercado Comum do Sul, em verde. Nós temos aqui, em laranja, o Pacto Andino. Nós temos aqui, em roxo, a União Europeia. Nós temos aqui, eu não sei se é em cor de vinho. Vamos dizer que cor de vinho. O Mercado Comum Centro-Americano. Em amarelo, um amarelo meio ouro, né? Nós temos aqui o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA. Nós temos aqui, em azul, a Comunidade do Desenvolvimento da África Austral, a chamada SADC, e a Comunidade dos Estados Independentes, conhecida como CEI. Então, desses blocos, um bloco que acaba tendo uma certa importância a nível mundial, União Europeia. A União Europeia ela possui uma importância mundial por ser uma união econômica, monetária e política. Então, na União Europeia existe ali, né, uma moeda única, o euro, no qual os países que fazem parte da União Europeia adotaram o euro como moeda. Existem países que fazem parte da União Europeia que optaram por não aceitar o euro. Então, por exemplo, Inglaterra ou Reino Unido, Dinamarca e Suécia, eles optaram por não aceitar o euro como moeda.
E existem países que não fazem parte da União Europeia, mas, porém, utilizam o euro como moeda. A mesma questão é a questão do dólar. Então, existem países fora dos Estados Unidos que não são territórios administrados pelos Estados Unidos, só que, porém, utilizam o dólar americano, como, por exemplo, o Equador. Então, nas aulas que vocês verão a seguir neste meu canal, nós falaremos sobre cada um desses blocos econômicos, as suas particularidades, as suas dificuldades de integração e, geralmente, as suas vantagens e desvantagens. Porque quando nós falamos de bloco econômico, nós não podemos falar apenas das vantagens. Todo bloco econômico, ele sempre tem um ponto fraco. Ele sempre vai apresentar vantagens e desvantagens. Eu agradeço pela atenção de todos vocês. Não deixem de curtir o meu canal. Eu desejo